Olá, torcedores são paulinos. Sejam bem-vindos ao canal Nação São Paulo. Se inscrevam para nos apoiar e para não perder nenhuma atualização do São Paulo, o maior clube do Brasil. Se inscreveu? Então agora sim, vamos à notícia. Agora a Estela vai indo lá pro outro lado do muro, porque ela vai trazer pra gente as informações do São Paulo também, porque a gente tá muito curioso pra saber como é que tá essa preparação do São Paulo, né? Como é que o Luiz Ubeldia vai armar esse time pra tentar ganhar do Palmeiras na casa do rival. É isso mesmo, minha amiga. O São Paulo que passou por um momento muito parecido com o Palmeiras na fase de grupos, que oscilou bastante. O tricolor paulista chegou a ficar 5 partidas sem vencer. Ultimamente conseguiu, né, aquelas 2 vitórias consecutivas, deu um pouco mais de ânimo e confiança para enfrentar o Palmeiras na segunda-feira fora de casa. Além disso, o técnico Luiz Ubeldia deve manter o mesmo esquema tático com 3 zagueiros. Pode ter o retorno do volante Luiz Gustavo. E sobre essa oscilação que a gente falou há pouco, o meia, camisa 8, Oscar, falou que isso já passou e que a partir de agora pode ter um outro estágio. O tricolor pode ter um outro estágio para essa fase de mata-mata. Vamos aproveitar então para ouvir o camisa 8 do São Paulo. Quando você fica igual a gente ficou 5 jogos sem vencer, normalmente em um time grande você tem uma pressão. Acho que a gente deixou de ganhar alguns jogos por erros não só individuais, mas por erros coletivos dos jogadores. E depois, nos últimos 3 jogos aí, a gente se ajeitou, a gente realmente está melhor como equipe. Eu acho que a gente chega muito melhor preparado do que a gente estava uns 4, 5 jogos atrás. Sabe qual é o temor do Ubeldia? Isso até levando em consideração o que aconteceu na fase de classificação, como foi o jogo. Não que o Palmeiras teve volume de jogo, mas finalizou pouco, né? Ficou muito mais com a bola do que o São Paulo. O São Paulo praticamente não jogou. A comissão técnica do São Paulo, na cabeça da comissão técnica do São Paulo, neste jogo, se o São Paulo atuar do mesmo jeito que atuou na fase de classificação, o São Paulo perde. O São Paulo vai precisar jogar um pouco. E aí, você pode preterir dos 3 zagueiros, o que eu acho pouco provável, eu não acho impossível, mas acho pouco provável, porque bem ou mal você fica mais guarnecido. Ou, diferentemente do jogo da fase de classificação, você pode iniciar com os seus 2 jogadores mais diferentes, Oscar e Lucas. Os 2 ficaram no banco. Na fase de classificação, os 2 entraram no segundo tempo. Mas você sabe que o Palmeiras vai chegar muito pelos lados se fizer isso, né? Sim, mas você... Vai ficar no entorno da área do São Paulo o tempo inteiro cruzando bola. Mas qual seria a solução? Bom, Há um entendimento no São Paulo que o São Paulo, dessa vez, vai precisar jogar um pouco. Sabe que eu não gosto. Não só se defender. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o Corinthians e eu vou usar um raciocínio parecido, né? Porque o Corinthians jogou também no último jogo com 5 jogadores atrás, 2 volantes, que não tinham tanta pegada, assim. Não tinha nenhuma pegada. Um meia. Alex Santana e Bidon. Um meia e 2 atacantes, né? O São Paulo tem algumas vantagens para jogar assim. Os atacantes do São Paulo marcam mais que os do Corinthians. Participam muito mais da marcação, o Calera e o Lucas, do que principalmente o Memphis, que não está muito afim de marcar. O Garro não está na condição física tão boa. O jogador que faz esse papel do 1 do São Paulo marca mais. É o suficiente? Não. Aí você precisa entender o que você quer do time. Porque e aí só, obviamente, não é uma expressão absoluta da verdade. Primeiro, o Palmeiras tem um time melhor que o do São Paulo. O Palmeiras tem mais jogadores para formação e até alteração da equipe do que tem o São Paulo. Eu acho que o Palmeiras tem os volantes um pouco vulneráveis, ou melhor, irregulares, fazem grandes jogos e jogos ruins. Do meio para frente, o Palmeiras é muito forte. Se tiver a estreia do Vitor Roque, então a tendência é ser mais forte ainda, a não ser que a estreia seja uma decepção. Então o Palmeiras tem muitas alternativas ofensivas. Se você quer jogar contra o Palmeiras, você vai se expor. É essa a ideia? Perfeito. Se é essa a ideia... Não, mas não é jogar. Jogar um pouco. Então isso pra mim é... Não, jogar um pouco não é o bastante. Não, mas vai ter que jogar. Contra o Palmeiras no Allianz, tem que jogar. Tem que jogar. Jogar um pouco não é suficiente. Não, mas controlar um pouco o jogo. O São Paulo não fez isso. Você pode controlar o jogo de 2 maneiras. A partir de ter muita bola ou a partir de fechar os espaços de qualquer jeito. Se você quer jogar, você tem que entrar com a linha de 4 atrás.
e colocar os jogadores mais técnicos e ver se o tal do quarteto ou sem um deles, um trio, quarteto que ainda não vai ser o funcionou Pablo até Maia. agora, não funciona. Então, essa... E sem o Luiz Gustavo, que dificilmente vai jogar nessa não joga o Luiz Gustavo? Muito dificilmente. Tá voltando Não de tá lesão. descartado, mas dificilmente. Mas como é que o jogador volta de lesão e vai para uma partida? Fazer uma decisiva? observação com relação ao gramado aí, acho que é legal a gente falar, não na discussão do gramado sintético em si, mas dos jogadores que jogam. Característica. Né? Característica. O que acontece? O temor pelo gramado, ele diminui a capacidade do atleta. Eu acho que essa é uma discussão que a gente tem que ter. Porque se você for, por exemplo, numerar, né? Quantos jogadores machucaram no gramado sintético? É mais ou menos que nem altitude. Quando você fala muito, você sente mais lá. Exatamente. Quando você tem o temor de se machucar, e os caras não estão acostumados a jogar no gramado sintético, isso diminui a capacidade. Por quê? Porque o movimento, ele fica limitado até com um receio. Sim. Então, assim, hora que eu vou fazer uma movimentação mais rápida, eu mudo um pouco o meu movimento para que eu não corra risco de sofrer uma lesão. Então, assim, porque o jogo, ele muda em vários aspectos. O jogo, ele muda na altitude, o jogo, ele muda quando tá muito calor, o jogo muda quando tá frio, o jogo muda quando o gramado tá mais alto, o jogo muda quando o gramado é bom, o jogo muda quando o gramado é ruim. Agora, o sintético, ele causa um temor no atleta. Então, assim, quando o Soares, ele não jogava no sintético, a preocupação dela era o quê? Ele tinha um temor de se machucar. E se ele entrasse, ele não ia produzir o que se espera, porque o cara tinha medo. Quando você tem medo de alguma coisa, é complicado. O Flamengo passou por isso com o De La Cruz agora. O Felipe Luiz falou, não, no sintético ele ia jogar. Mas quando o jogo foi pro sintético lá do Newton Santos, o De La Cruz não, ele foi uma opção fora do banco. Então, por quê? Porque o De La Cruz tinha um temor de se machucar e automaticamente essa capacidade de produção diminui. Então, eu acho que isso muito passa na escalação do São Paulo. Sabe? Porque assim, o Lucas, ele tem capacidade de jogar em qualquer tipo de gramado. O Oscar tem capacidade. Mas assim, esse temor dos caras machucarem pode diminuir a capacidade e o São Paulo perdeu o poder de enfrentamento. Tanto que eles entraram, essa é a discussão. Entraram 17 minutos. E por que o Palmeiras não tem isso? Porque o Palmeiras tá O Lucas até jogou alguma coisa. Não, o Lucas ainda pegou na bola. O Oscar não pegou na bola. Lucas quase fez o gol. Lihal, uma outra opção que tem, só que aí o técnico precisa se expor. E é o pior momento do meu dia para se expor, porque existe a hipótese de ele ser mandado embora se o São Paulo for eliminado. Acho que só se for eliminado de forma vexatória. Ou se ele mudar muito a escalação, como eu vou falar. Porque se você quer fechar os espaços pelos lados, onde o Palmeiras tem muita força, principalmente do Estevão, e quer jogar com uma linha de 5 para reforçar a bola aérea, que o São Paulo tem problemas com a bola aérea, até no jogo em que o São Paulo jogou ali, o Flávio Lopes perdeu o gol de cabeça. Sim, perdeu 2 gols. As melhores chances, você faz a linha de 5, você monta uma linha de 4 no meio campo e joga o centroavante adiantado. Nessa linha de 4, você joga com 2 volantes, você tem que dobrar o lateral do lado esquerdo, jogar com Wendel e Enzo, jogar com o Lucas do lado direito para formar o quarteto no meio de campo, o Caleri, sem Oscar e sem Luciano. É bom lembrar Mas que o técnico precisa ter peito para fazer isso. É bom lembrar que Cédric é um jogo e sem Enzo bola. Não são propriamente laterais que apoiam. Cédric muito dificilmente vai jogar na segunda-feira. O Igor Vinícius tem, isso aí o Birner vai lembrar. Aí já tem mais bom aproveitamento no campo sintético. Costuma jogar bem no campo mas se sintético. você inverter a bola nas costas dele, o cara de cabeça ganha, a bola lá pra dentro, faz o gol. Eu acho que se o São Paulo atuar... Então a sua proposta é uma retranca, se o São Paulo mantiver os 3... Se o São Paulo mantiver os 3 zagueiros, Igor Vinícius deve ser o lateral direito. Eu tenho... Você tem uma proteção nessa bola que o Birner falou, né? Com o terceiro zagueiro, né? Melhora bastante. Exato. Eu acho que você precisa decidir se você quer jogar ou se você quer se defender mesmo, segurar o jogo até um certo tempo, tornar a partida tensa. Quer ver a curiosidade? A gente tem um gráfico muito legal. O São Paulo o São Paulo é um dos que chiam, né? De jogar no Allianz Parque. Isso está ficando cada vez mais frequente. O aproveitamento do São Paulo em clássicos contra o Palmeiras com campo sintético é melhor do que quando era grama natural lá no Allianz. Olha lá, no geral, com a grama natural, foram 9 jogos com um empate e 8 derrotas no gramado natural. Allianz com grama sintética 12 jogos, 4-4-4. 4 vitórias, 4 empates, 4 derrotas. Em mata-mata, como será na segunda-feira, um jogo com um empate com grama natural. Na grama sintética, 4 jogos, um empate e uma vitória, e 3 derrotas. Uma classificação com título, com grama natural. No Allianz com grama sintética, 2 classificações e 2 eliminações. As classificações foram as 2 Copas do Brasil, né?
E as derrotas foram A na goleada do Paulista, estadual e a Libertadores. a Libertadores e a final do Campeonato Estadual de 22, né? Isso, a goleada. Os 4-0. Então, mas aí eu achei... O gramado que o Palmeiras disponibiliza para jogar é o gramado sintético. Que tá dentro do regulamento. Muito bem. Eu entendo que o São Paulo reclame de jogar no gramado sintético, porque as suas duas principais estrelas têm receio de jogar desse tipo de gramado. Internamente falam isso bastante. E isso pode também trazer para eles não só o incômodo de jogar no gramado sintético, mas a limitação que disse o capitão. Porque o cara, quando ele não está confortável para jogar... Mas daí vai fazer o quê, né? É isso. Porque os caras não jogaram na primeira fase, né? Tudo bem, passa. O jogo mata. Os seus dois principais jogadores ficam no banco de reservas? Não, eu não faria isso. Eu não faria isso. Aquele que, talvez o que se senta mais, o que tenha mais dificuldade para jogar, você tira. Oscar. O que tem um pouquinho mais de condições de jogar, você coloca. Porque, de repente, esse que está jogando, você pode tirar e colocar o outro. Isso. Entendeu? Nesse dia, Por isso é que eu não, mais que os caras. por isso é que eu não tiraria o Luciano. Porque eu acho que o São Paulo tem que jogar, gente. O São Paulo é um dos poucos Seria clubes importante do ter Brasil. pelo menos um dos dois em campo, né? Pra fazer, O São Paulo é um dos poucos clubes do Brasil que dá problema pro Palmeiras. A questão do receio, o Lucas, de repente, tem até mais do que o Oscar, porque ele já se machucou com gravidade, um problema muscular, Sim. na primeira vez que ele jogou pelo São Paulo contra o Palmeiras no Allianz Parque. Sim, mas... Foi no jogo que o Palmeiras só fez 5. O São Paulo tem uma lista de lesões. Eu não sei se o Plihal consegue lembrar de todos. 7, né? Jogando no sintético no Allianz. Sim, mas eu acho que a relação sintético, lesão... Esse jogo da fase de classificação foi o primeiro jogo em que o São Paulo... Não, era uma informação que depois foi desmentida. O São Paulo terminou o jogo, aparentemente, no 0-0 da fase de classificação, sem nenhuma lesão, depois de 6 vezes jogando no Allianz Parque. Depois do jogo, o Juan, zagueiro, e o Alisson perderam jogos do Campeonato Paulista por conta de lesões sofridas naquele clássico. Sim, mas lesão muscular... Lesão muscular... Por conta do impacto. Lesão muscular, você pode ter lesão no gramado sintético, no gramado natural. Só aumenta ou diminui a chance, é só isso. Só aumenta ou diminui a chance. Não, lesão pode ter em qualquer agora, lesão você pode ter em qualquer lugar. Problema articular, você pode discutir a respeito. Mas problema de lesão muscular, você pode ter em qualquer coisa. Claro que você pode estar em casa andando, ter uma lesão muscular. Ou pode torcer o tornozelo. Isso é natural, as pessoas... Eu sempre prefiro o gramado natural. Mas o gramado sintético, esses gramados que estão sendo colocados no Brasil... O primeiro gramado foi do Atlético Paranaense, depois veio do Palmeiras. Todos os jogadores que eu converso aqui, quando os caras vêm gravar a Bola da Vez de resenha fora do ar, todos reclamam. Todos. Não pode. Todos falam que é muito ruim. Todos têm o direito de reclamar. São eles que jogam, vale lembrar. Vale lembrar que são eles que jogam. Sim, mas é aprovado pela FIFA. Perfeito. Sim. E esse gramado é importado da Europa. Mas o jogador, que é o cara aqui... da Holanda. Você é importado de marca. Da Alemanha, da Holanda. Só isso. Esse gramado é um gramado importado, vem ela é feito composto com tecido. Minha opinião a respeito, eu acho que o gramado misto, que o Corinthians tem, alguns outros estádios da Europa. Você sabe o que é o misto, né? É menos de 5%. E na verdade é embaixo. Né? A grama fica. A grama não muda nada. A grama é grama. A grama é grama. A grama é grama. É uma base mínimo para a base. Para a base caso a grama machuque em algum lugar e não ficar exposto, ele ficar exposto à terra. Então, isso. Eu acho, a minha opinião, futebol na grama sintética é exatamente o que disse o Lucas. É outro esporte. Eu acho outro esporte. Eu já não acho. Eu acho que é futebol do mesmo jeito. Eu acho que não é outro esporte. Eu acho que é futebol do mesmo jeito. Eu acho que é um futebol como assim, eu volto a repetir, eu acho que é um futebol, como se fosse naquelas condições que eu te falei, sabe? Futebol vai ser sempre futebol. Você vai jogar, por exemplo, uma pelada, o cara que tá assistindo a gente que joga pelada, ele vai jogar no gramado, se o cara sabe jogar bola, ele vai jogar no gramado natural e vai jogar no sintético, ele vai jogar. Por isso que o São Paulo, em muitos momentos, venceu o jogo. O problema, na minha opinião, né, só minha opinião, tá no receio que o cara tem. O receio de se machucar, ele trava o jogador em algum... O jogo muda demais, Capinha. O jogo muda na velocidade, mas também muda na altitude. Ele muda, no gramado molhado, no gramado seco. Mas aí a gente acaba esquecendo algumas coisas. Ele muda, e tem uma particularidade. Eu acho até que pra assistir o jogo é ruim. Eu vou dizer um negócio pra você. O público sai perdendo. A gente já viu bons jogos no sintético. Bons jogos, você olhar e falar, cara, o jogo foi muito bom.
Eu acho isso, assim, eu entendo o que você está colocando, eu entendo que o jogador ele tem que ser algumas mudanças dentro do achar, lógico. Corinthians e Flamengo. Dois baita times. Isso, é isso. Agora, a gente não Mas pode esquecer... eu acho que o receio é muito maior, muito gramado do jogador do que a questão de mudança de perfil de jogo. Tem muito gramado natural que é uma porcaria. Sim. Tem muito gramado natural que vai chegar em março sem condições de ser utilizado para o futebol. E todo mundo vai reclamar. E tem que ser punido também. E todo mundo vai reclamar. Tem gramado natural, eu tenho um pouquinho mais de tempo nessa trajetória. Eu vi aquele garoto jogar com 17, 18 anos na Ponte Preta, né? Então é o seguinte, jogar no campo, jogar no Mineirão, todo jogador reclamava. Era grama alta. Grama alta, o campo era pouco, cansa. Jogar no Serra Dourada. O Serra Dourada tinha 120 metros de comprimento por 90 de largura. Sabe o que acontecia? Sabe o que acontecia? O goleiro batia o tiro de meta e não chegava na linha no meio campo. Você acha, por acaso, todas as principais ligas de futebol na Europa terem proibido o campo sintético? Não, eu acho que aí é uma questão de localidade. Não. Necessidade. Não. Necessidade. O que é isso? O que é localidade? Porque aqui no Brasil, aí lá eles teriam mais necessidade, por exemplo, lógico. Congela. Aqui a gente tinha que ter estádios maravilhosos. Mas aí a gente vai concordar com o presidente do Fluminense. Que ele disse que no Brasil não somos competentes para não somos competentes para cuidar de gramados naturais. O presidente do Fluminense falou isso a respeito do Maracanã. Não, e ninguém, Pascoalzinho, ninguém é competente. Eu não vou fazer, né? Não tem relação com o clube, eu tô falando de uma forma geral. Ninguém tem competência para fazer um show em qualquer estádio, em gramado natural, em um dia e ter jogo no outro. É isso, a questão maior é essa. Ninguém tem essa competência, a gente não descobriu. Essa é a principal questão. Como fazer um show gigantesco e fazer jogo no outro dia. Isso não tem agrônomo do mundo que dê jeito. Mas a prioridade dos times de futebol deveria ser ter no seu estádio um campo para jogar futebol. Eu acho que se a FIFA e o regulamento permitem, o campo do Palmeiras, ele é, do ponto de vista da utilização, indiscutível. O Palmeiras tem o direito de jogar lá. Ninguém tá falando que tá errado. Por outro lado, ano passado, o Allianz Parque teve mais shows que jogos, segundo uma informação que o Paulo Calçade trouxe aqui. Acho assim que se a Federação Paulista e a CBF não se opõem a isso, também acho que elas são as entidades maiores e aí cabem aos dirigentes discutirem isso. Aos jogadores. Pro futebol em si, nada justifica, nem um gramado mais ou menos, você não ter grama comum. Sim. E o fato de você não ter bons gramados não justifica o uso do sintético. Isso. As coisas são sabe, tá parecendo, olha, eu tô... Meu amuleto. Exatamente, uma coisa não justifica a outra. Agora, o Palmeiras... aliás, eu acho que... E o Palmeiras não é o único, né? Aliás, tá aumentando. Claro que sim. O Atlético Mineiro vai ter campo sintético logo. O Atlético Paranaense tem campo sintético. O Botafogo tem campo sintético. O Pacaembu é sintético. O Barueri é sintético. O Bruno José Daniel é sintético. E daqui a pouco nós vamos ter um país sintético, é isso. Eu vou dar um exemplo rapidinho aqui, todo mundo sabe, as pessoas que eu futebol sabem, né? Mas eu fui fazer um jogo Fenerbahçe e Schalke 04, acho que vale o exemplo, né? Assim, não sei que a gente não vai conseguir fazer no Brasil, mas vale o exemplo, porque eu me assustei, né, quando eu vi, porque foi a primeira vez. A gente chegou, o gramado estava para fora do estádio. Foi tomar sol. E aí eu falei, caramba, a gente vai treinar para fora? Não, a gente vai recorrer. O Real Madrid dá para fazer isso todo dia. Então é isso, assim, é isso. O campo abaixa. É isso. No Schalke, será 200 milhões. No Schalke você tira o gramado, faz o show, depois não dá ideia, vai ficar caro aqui no Brasil isso aí. Aqui no Brasil vai virar 3 vezes. Não, ao contrário. O futebol dá muito dinheiro, entra muito dinheiro no futebol. E aqui a ideia é, na hora de pagar imposto, paga pouquinho, terreno de CT é concessão, é refis, é não sei o quê. Na hora do ingresso de jogo importante, o preço... Lá em cima... R$220 o mais barato. Lá em cima o preço do ingresso já exclui 95% da população que não pode pagar o preço do ingresso do campo. E os times, cada vez mais times... Mas na hora de investir isso vai ser muito mais em infraestrutura... Vai arrebentar com todos os jogadores. É economia. Com tudo, exatamente. É economia. Né? Na hora de investir em infraestrutura é economia. Pascoal, o Palmeiras cobra muito. O presidente da Independente falou, se o Luciano, qualquer outro jogador, der um bico na bandeirinha do Allianz Parque, é chopp de graça aqui na série para todo mundo, até o sol raiar. O presidente da torcida uniformizada do Palmeiras, da Tupi, respondeu que
Se algum jogador do São Paulo chutar a bandeirinha, que tem ali o símbolo do Palmeiras no Allianz Parque, eles irão invadir o gramado do Allianz. Agora há pouquinho, coisa de 1 hora, talvez até menos do que isso, a Federação Paulista de Futebol enviou aos clubes um ofício para evitar, pedindo aos jogadores, para eles evitarem de dar voadoras nas bandeirinhas. Posso falar uma coisa, Ferrão? Não, isso é tão simples. A gente acabou de sair do assunto. O assunto mais denso, Extremamente complexo. sério, pesado, importante, para cair no assunto, Chutar a bandeirinha. com todo respeito, estúpido, Na verdade, isso medíocre. ganha volume, ganha peso, porque a federação... Assim, posso falar uma coisa? Posso falar uma coisa? É simples. Eu já falei isso no ar mais de uma vez. Cara, proíbe de colocar o símbolo do clube na bandeirinha de escanteio. Acabou essa Tão discussão. simples, cara. Acabou. Tão simples de você fazer. É muito... Na minha Isso época, é o- a bandeirinha, ela... Não, isso não. Proíbe de colocar. Toda bandeirinha tem símbolo, acabou. Exatamente. Eu sei que é uma bobagem, mas não é um Muriozinho também? O que é? Não faz parte. Pô, tá precisando disso? É, É não tanta tá. coisa do jogo, clássico, rivalidade, Mais uma coisinha. vaga, Não tem rivalidade tempero, de jogadores, Não, mas não tem arquibancada, temperinho, mas não. disso. Acho assim, agora o tempero passa a ser agressivo, né? Agora sim se tornou... isso pode gerar um agora problema. mais Invadir o agressivo campo. do que a ação. Aí quando o tempero, que poderia ser um tempero, que essa, por favor, não chutem a bandeirinha de... Eu já vi jogador bater escanteio e chutar a bandeirinha de escanteio. Ninguém me contou, eu vi. Mas de grossura? Ele foi Grossura, eu vi. Eu já Aí vi passa, também, né? eu já vi também. Você já viu? Eu vi. já vi, ninguém me contou. No estádio de futebol, eu ali atrás do gol, repórter e tal, o cara veio, pau, na bandeirinha. Ninguém entendeu Não nada. acertou nem a bola. Nada. Caiu ali, precisou ser atendido pelo médico. Cite nomes. Hã? Cite nomes. Não vou falar. Ainda bem que porque eu nunca cobrei escanteio na minha vida, então essa chance... eu não vou, comigo eu existe. posso citar, depois eu tenho alguns nomes, não é um nome só, eu tenho alguns nomes para falar a respeito disso. Bom, mas isso pode ser, esse molinho pode se transformar em um caldeirão, Uma invasão de campo. um problema enorme. Vai acontecer. Um problema enorme. No jogo do Luciano, lá na Neoquímica Arena, que ele deu aquela voadora na bandeirinha, deu um problema grave à torcida. Os policiais E pra tiveram ele? que segurar os... Sabia que ele perdeu a posição no time por causa daquela voadora. Que ele toma ali o cartão que o suspendeu do segundo jogo semifinal da Copa do Brasil de 23 contra o Corinthians. Então, e aí Foi o grande jogo do São o Paulo policiamento na teve que competição. segurar a torcida naquele setor, porque o torcedor queria invadir. Aí deu esse problema. Essa aí do Luciano lá. Vai dar um problema que todo mundo vai lá. A polícia vai lá, vai ter que segurar os caras, porque os caras querem invadir. E aí vira confusão. Vem o policiamento, vem jogador, vem todo mundo em cima Allianz dele. também ele já deu voadora. No Mas Allianz. Mas também, saindo em defesa do Luciano, não é o único que faz isso, né? Não. O Ah, teve Rafael coisa Veiga. muito pior. O Rafael Veiga já fez isso na própria bandeirinha do Palmeiras. Não, mas aí ele pode. Né? Porque não é uma agressão. Ele tem Eu a aqui liberdade. humildemente disse a ele, Olha lá, ó. Veiga, é no Mineirão, hein? não faça isso, abrace a bandeira, faça um carinho na bandeira. E parece que depois ele começou a fazer isso, né? Adotou a parar de ficar com Esse era o esse Cuiabá. negócio de chutar a bandeira. Isso aí é assim, eu não acho... Isso aí deu problema, isso deu um baita problema. Isso aí foi no Morumbi esse jogo. O Hulk foi lá e colocou a bandeirinha no lugar e pediu desculpas pra torcida nesse jogo do Atlético Mineiro. Olha o gesto do Hulk, ó. Eu tô repetindo o gesto que ele tá fazendo. Hã? Exatamente. Que memória, hein? Não, isso aí falar no boi bandido, né? O problema do boi O bandido... dava até no Muricy. O problema do boi bandido é dar essa tesoura voadora no Muricy com a Muricy. coluna toda arrebentada, o boi bandido ia pra cima dele. Aí, o centroavante do Corinthians, vê se esse gol agora no clássico contra o Palmeiras, lá no Arena do Palmeiras, né? E tomou cartão amarelo, no segundo lance ele foi expulso. Sim. A expulsão dele veio por conta de um chute na bandeirinha. Aí ele faz uma falta e é expulso de campo. Então, esse é o gesto impensado. Hoje em dia, como a punição é clara, vai acontecer, se você chutar a bandeirinha, você vai tomar o cartão Olha o boi amarelo. bandido aí, o boi Não bandido. dá pra admitir. É a mesma coisa que o cara quando tira a camisa, quando faz o gol e tira a camisa. Sabe? Tem informação coisa que eu não consigo. Por exemplo, se o jogador que faz um gol e tira a camisa, isso pra mim é completamente fora de propósito. Porque na camisa está o patrocinador do clube. E o maior ato que possa acontecer é o gol. O gol não é sem querer, o gol não é só um detalhe, o gol é o maior ato do futebol. E se o cara tá com a camisa do patrocínio dele, tira a camisa, ele tá jogando o patrocínio fora, que é o que paga o salário dele. Eu não entendo isso. Eu, além de concordar com você nesse aspecto, eu vou um pouquinho mais além. Quando ele tira a camisa,
ele é um cidadão do mundo qualquer, ele não é mais um jogador do clube, aparentemente. E o gol é pro clube. Por isso que eu falo, a camisa é a coisa mais sagrada que um clube de futebol tem. Por isso o jogador não pode vestir camisa de outro clube. Não é, não tem coisa mais, não se brinca com a coisa mais sagrada que um clube de futebol tem, que é a camisa. Vale lembrar que antes dessa era do marketing agressivo, do futebol de dinheiro acima de tudo, não havia patrocínios nas camisas e houve clube que resistiu por muito tempo, por tratar a camisa como sagrado, para colocar o patrocínio. Como o futebol virou dinheiro e o dinheiro vai engolindo tudo, inclusive o que é sagrado, muitas vezes, a camisa passou a ter o patrocínio. Então, o jogador, eu entendo, eu sou totalmente contra tolir comemorações. Eu acho que, por exemplo, o jogador fazer um gol no campo adversário e colocar a mão no ouvido não devia ser amarelo, né? Acho que o jogador parar, olhar para a torcida adversária não devia ser amarelo, fazer um gesto obsceno, sim. Sou contra chutar a bandeirinha, ficar dando amarelo, então tira lá pra gente não ter discussão, que alguém vai se sentir agredido e tal. Acho que a comemoração ela tem que ser a mais explosiva e natural possível, mas tirar a camisa não. A camisa que tem que punir mesmo. A camisa tem que punir. Outro tempero pro jogo de segunda-feira, e vai ser nos próximos jogos do São Paulo, do Corinthians, do Santos no Allianz Parque, é a grama sintética. O Oscar, meia do São Paulo, que atuou acho que 17 minutos, né, no jogo da primeira fase, exatamente, 0-0 da primeira fase, teve ali a primeira experiência em campo sintético da carreira dele. O Oscar já está com 33 anos, né? E assim, foi curioso que ele estava ainda com o tornozelo meio baleado, que tinha machucado em Brasília, mas talvez também por conta da novidade do campo sintético, ele não encostou na bola, não teve nenhuma ação no jogo. O Oscar hoje, nessa entrevista coletiva, falou a respeito do piso do Allianz Parque. Primeiro falando do gramado sintético, acho que não é a gente contra o Palmeiras, é contra os estádios sintéticos. Acho que eu, particularmente, falando por mim, é a primeira vez que eu tô começando a jogar no gramado sintético. Na Europa não jogava, na China não tinha. Então, e tô vendo que os jogadores estão sofrendo. Acho que os dois jogos que teve no gramado sintético, esse contra a Portuguesa e contra o Palmeiras, eu acabei não jogando muito. Então, eu vi que os companheiros, o próprio Alisson, que sofreu com o tornozelo dele. Então, a gente espera ter gramado, também ter um gramado melhor. Como jogador e até vendo o ponto do torcedor, jogar no sábado e no domingo é melhor, é mais gostoso, né? Mas a gente é mais acostumado. Mas a gente está preparado também, é uma decisão que a diretoria, a federação, cabe a eles decidir isso aí. A gente tem que estar preparado para jogar no sábado, domingo, segunda, a gente está preparado. Verdade, teve esse jogo contra a Portuguesa também, que o Oscar entra no final e claramente também sofreu com o gramado sintético do estádio do Pacaembu. Talvez por isso entrou a fala do Oscar, a sonora do Oscar, o Berner falou, eu não começaria com ele. Não. Por conta dessa relação tão distante entre o Oscar e o campo sintético, ou pela característica de jogo do Oscar? Bom, partindo do pressuposto que o Zubeldia vai jogar com 5 na primeira linha, com 3 zagueiros e 3 atletas no meio campo, eu já acho que o meio campo fica bem assim, sem pegada. Ainda mais sem o Pablo Maia, né? Ainda mais sem o Pablo Maia, sem o Oscar. Com o Oscar jogando no meio de campo e jogando o Lucas, vindo ali fazer um outro jogador de meio campo, atacante, né? E o Caleri adiantado. Como a adaptação do Oscar está sendo difícil e ele teve dores no tornozelo recentemente, e no gramado sintético, os jogadores saem de campo reclamando que saem com mais dores no tornozelo, com mais dor no joelho. O jogador reclama disso. Sim. Todos. Vamos só deixar uma coisa bem clara. A reclamação dos jogadores quanto ao gramado sintético, aos gramados sintéticos, não é especificamente ao gramado do Allianz Parque, não foi uma reclamação oficialmente pela questão física. Sim. Uma questão pela questão técnica do jogo. Extraoficialmente, quando vocês conversam com jogadores, você conversa com muitos, todos reclamam da grama sintética. Todos falam que saem descadeirados do jogo. E a questão maior é essa. Como o Oscar sentiu muito o jogo e não tem como testar a reação dele antes, eu acho que o Zubeldia deve pensar numa terceira opção. Se ele quer jogar tão aberto, com meio de campo tão assim, não vou dizer aberto, mas sem pegada, ele pode jogar com o Luciano. Pedindo pro Luciano e o Lucas recomporem. E o Luciano costuma render bem no campo sintético. Exatamente. E deve estar louco para jogar. Mas não vai acontecer isso, não. Tudo bem. Eu só tô falando que é uma hipótese que deveria ser considerada pelo técnico, desde que ele vá atuar
com uma linha de 3 realmente atrás. Eu, ele se eu mudou sou o meu modelo. dia, eu não descarto o Luciano para esse jogo. Mas não é nem sacar, o Luciano é reserva hoje. Eu não descarto. Adão descarta. Começaram ele com o não Luciano, saca. é isso? Eu começaria com o Luciano. No lugar? Do Oscar, por exemplo. Eu O tava que você falando- acha dessa notícia? Deixe nos comentários.